palavra de Deus, porque Deus fala na sua palavra. Talvez você vai olhar para mim e falar, quem vai pregar, irmã Marilene? Mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque aqui na segunda-feira, irmãos, no ensaio, eu pude ouvir a palavra de Deus entrar no meu coração. Eu cheguei nesse ensaio e Deus já estava projetando que eu estaria aqui nessa tribuna, porque Deus sabe de todas as coisas. E ali, como foi louvado aquele louvor, eu não mudo. Ali o Senhor começou a tratar comigo. E antes do louvor começar, estava eu ali mais as irmãs, e a gente falando para uma para outra. Aí a irmã falou assim para mim, vai se preparando, porque quinta-feira é culto com as irmãs, e vai preparando uma palavra. Eu falei, eu não. E ali, quando terminou o ensaio, a pastora veio até a mim falando que eu trazeria uma palavra da parte do Senhor. Então, o Senhor fala que não cai uma folha da árvore se Ele não permitir. Então, que nessa noite você não olha para a minha pessoa, porque eu não sou preleitora. E até mesmo os preleitores, irmãos, quando sobe aqui nessa tribuna, eu vejo muitos falando com sinceridade, que as pernas tremem, fica as mãos geladas como a minha tá. Mas por que, irmão? Nós temos temor a nosso Deus, porque nós não somos igual ao nosso Deus. Eu sei que quando Ele fazia a sua missão, jamais Ele ia se tremer, porque Ele, irmão, Ele veio para fazer com que todos os tímidos, que tivesse essa timidez na palavra do Senhor, eles viessem se encorajar. Então, que nessa noite você não olha para mim, mas também olha para a palavra do Senhor, porque o Senhor ali me deu uma palavra na terça-feira, antes de eu vir aqui para o culto, que eu falei, Senhor, me dê uma palavra para mim falar para o teu povo. E foi uma palavra assim muito conhecida. Talvez você fale assim, irmã, mas é culto com as irmãs. Ó a palavra que você trouxe. Talvez você queria ouvir lá em Esther, lá em Ruth, que fala muito das mulheres, umas mulheres guerreiras, sábias. E muito mais. Davi, outros. Mas aqui foi a palavra do Senhor, porque foi a criação que Deus começou no céu. E onde fala em 1 Gênesis. Aqui no primeiro eu vou ler 2 versículos, mas foi uma palavra, outra palavra que Deus fez com que os irmãos entendessem essa palavra aqui. Amém? Onde fala assim, o princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia às águas, e a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas, as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém? Então, aqui foi como a palavra fala, a criação do céu e da terra, e de tudo que nele se contém. Amém? Mas aqui, para os irmãos entenderem essa palavra, a qual fala que nós devemos ser luz também. Porque o Senhor, quando o Senhor nos chamou, nós era pecador. Talvez nós estava em treva, nós era sem forma nenhuma. E ali, quando Deus nos chamou para ser santo, imitador da sua palavra, não santo como ele, porque nós não somos santo como ele, mas a palavra fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, amém? Então ali, talvez eu e você era dessa forma, sem forma nenhuma, vazia, era treva, mas quando o Senhor chamou nós para a sua santa palavra, para saber dividir essa treva e essa luz, foi aí que o Senhor veio fazer em nós um corpo de luz, para que o mundo possamos nos ver a luz do seu Espírito. E é onde fala aqui para os irmãos entender qual o verdadeiro adorador, o verdadeiro que o Senhor, o mundo quer que nós seja, que as pessoas possam olhar verdadeiramente para cada um de nós e identificar quem somos verdadeiro crente, adorador de Cristo, servo do Senhor.
é nessa palavra aqui. Onde vai falar aqui em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 8. Amém? Eu vou ler para dar mais tempo aqui da palavra. E sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele nos para ali, se retirará. Amém? Somente essa palavra. E o que eu entendi aqui, que foi, voltando lá no capítulo, lá, no versículo lá que eu li, onde foi a separação das águas, que veio a luz, é onde nós possamos se encaixar aqui, como um servo do Senhor, que nós possamos passar pelas ruas, pelo trabalho, pela nossa vizinhança, e que muitos venham ver que nós somos um verdadeiro adorador, que nós somos separados entre as trevas e a luz. Porque muitas das vezes eu já vi muito essas palavras, não sei se você já viu, de falar assim: ser crente igual fulano, ser igual aquela pessoa que se diz crente, jamais irei ser. Então, aí foi que veio entender, porque aquela mulher, ao ver aquele homem passar todos os dias ali, ela virou para seu esposo e falou: verdadeiramente tenho visto que ele é um homem de Deus. Então, para que, irmã, ali ela pode ter tirado essa conclusão de que aquele homem era um homem de Deus, porque ela viu um bom comportamento na vida dele. Então, que nós possamos ter um bom comportamento como cristão, que o mundo possa ver em nós um verdadeiro servo do Senhor, amém? E que nós possamos ser luz, assim como o Senhor separou ali, fez aquela terra que era sem forma, a terra era sem forma e vazia, que nós venha ser uma terra fértil na presença do Senhor, que nós possamos plantar fruto que venha colher para a glória do Senhor Jesus, que nós não venhamos trazer a murmuração para muitos pecar. Eu já peço perdão a duas irmãs que dirigem o trabalho das irmãs, quando me recebi para mim subir, eu falei que não vinha, porque muitas das vezes, irmão, é bom que às vezes a igreja, às vezes fica dizendo, anunciar quem é o pregador da noite. Aí muitos já falam, eu nem vou lá naquela igreja, quem vai pregar, quem vai falar, de lá não vai sair nada. Mas se você está debaixo da promessa de Deus, venha, porque Deus pode transformar aquela pessoa como transformou as trevas em luz, amém? Então por isso que eu não subi, minhas irmãs, porque eu me senti assim, vão dizer assim, quem vai pregar, irmã Marilene? Mas nessa noite não serei as minhas palavras, mas é a palavra do Senhor, porque quando o Senhor me deu essa palavra ali em Gênesis, automaticamente eu falei, Senhor, ninguém vai entender o porquê essa separação, o porquê eu vou ler essa palavra. Aí foi que Deus me deu essa palavra, irmãos. E dali eu nunca fui pregar no público, eu já tive oportunidade de louvar, falar algo assim da parte do Senhor, testemunho, dar uma saudação. Mas dali veio em mim eu fazer tirar essa palavra aqui, um embolso, sei lá como que chama, para mim não se perder, irmão. Não se perder, porque é muito fácil você se perder em meio a uma timidez, em meio a você estar gelado igual a mim. Mas eu tenho uma certeza comigo, que eu sempre falei para o meu Deus, que se o Senhor mandar, eu irei. Se o Senhor mandar eu falar, eu falarei. Porque o Senhor já me levou em ocasião que eu tive que botar a minha fé em ação. Eu já orei por uma pessoa, ela estava endemoniada,
E para a honra e glória do Senhor, aquela mulher vivia, porque para muitos acha que depressão é ser vergonheza, é doença que o médico pode curar, mas não é. Ela ali vem através de um espírito inferior, para que deixar aquela pessoa doente, caída, sem força para levantar, para sobreviver, a qual ela vem atirar até a própria vida. E ali era uma prima da minha mãe. E eu cheguei ali, aquela mulher já tinha levado o psicólogo. E quando eu cheguei lá, aquela mulher estava com vozes, falando coisas igual a gente tem visto. Eu já tenho visto pessoas manifestadas falando. E eu pedi a misericórdia de Deus, que me desse coragem ali para eu orar por aquela mulher. E não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Eu comecei a orar ali naquela mulher. E a qual eu mandava o demônio sair do estômago dela. Primeiro soltar a língua dela, porque a língua dela estava embolada. E aquela mulher estava seca, seca mesmo, porque ela não comia mais. E ali quando eu comecei a expulsar aquele demônio do estômago dela, falar que ele soltasse o estômago dela para que ela viesse comer. E ela falou assim, nem o psicólogo não sabe disso. Eu falei, não, ele não sabe, porque isso não é doença da medicina, mas sim espiritual. E ali pela glória do Senhor Jesus eu orei. Irmão, e eu ia para o churrasco ali no Ipiranga. E eu falei assim, fica aí, que eu vou lá buscar uma marmita para você. Porque eu já vi o semblante dela de outra forma. E quando eu voltei, fui naquele churrasco, eu nem tinha ido ainda, eu passei primeiro na casa dela, que eu voltei com a marmitex. Os irmãos podem crer que eu cheguei, ela estava fritando batatinha para o filho dela de 15 anos. Então ali ela comeu, irmão. Ela não tomava água porque ela tinha medo de dar remédio para ela, porque o diabo ele faz isso. E dali, meu irmão, ela comeu naquele dia, aquela marmitex. E então foi isso, foi que Deus fez. E outras vezes eu já tive outros momentos com Deus na minha vida, a qual o Senhor falasse para mim, falar, e eu falei. Uma vez uma irmã estava fazendo uma campanha e ela falou assim, vamos comigo. E eu falei, Senhor, e só eu e ela, irmão. E ali eu vi, para encurtar toda a conversa, eu vi uma serpente. Quanto mais eu fechava os meus olhos, eu vi uma serpente muito grande, perto daquele casal. E eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor fala, e eu falei, não. E eu trancava cada vez os meus olhos para que eu não visse. E eu vi aquela serpente enorme. E ali eu falei, Deus falou para eu falar, e eu falei. E ali algo Deus fez no meio daquele casal. Então assim, irmãos, essa palavra é isso, é que nós seja luz por onde nós andar. Não só aqui dentro da igreja, na presença do vosso pastor, de toda a liderança, mas que nós possamos ser luz. Nós passamos essa luz para aqueles que não vivem em treva. Porque muitos estão procurando uma luz, irmão, um dia de luz. E porque eles vivem dia e noite em treva. Então que você medite nessa palavra, porque foi a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, aquele que pega e vai observar. Se eu não falar certinho, mas se algo aqui tocar no seu coração, que você possa entender que a palavra de Deus é tudo isso, porque aqui é a palavra, você pode meditar e você vai pegar a melhor parte da parte do Senhor para a sua vida. Porque, como eu já falei, eu não sou pregadora, mas aqui nós estamos para falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Porque eu e você somos vaso na mão do Senhor. Porque muitos, eles têm medo de falar aquilo que Deus chama e paga um grande preço. Como eu já paguei muito preço, porque o Senhor falava para mim e eu não fiz. Então hoje, se alguém me chamar, nem que eu venha dizer aqui em cima, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então que você não venha perder essa oportunidade, a qual, quando Deus te chamar, nem que você venha aqui e fala só amém e você desce. Porque naquela hora, Deus sabe qual é o teu amém. Então que você possa ser como esse homem de Deus, a qual aquela mulher ali via passar todos os dias na sua casa. E ela observava quem era aquele homem. E ali tão que aquele homem era um homem de Deus, de grande testemunho, a qual ela viu na vida dele, que ali, além que ela fez um quarto. Olha o tamanho e a bondade daquela mulher. Ela fez um quarto para ele e pôs tudo isso na sua casa.
no seu quarto. Talvez era um quarto bem grande para caber tudo isso, cama, mesa, cadeira, entendeu? Então foi isso que Deus fez com aquele moço, porque talvez ele necessitava de um quarto, porque a Bíblia fala assim, que nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao Senhor em secreto, e talvez ele não tinha um quarto para ele fazer isso com Deus, e Deus usou a misericórdia com aquela mulher, e fez isso para ele. Então que nós possamos ser bondosos, que nós possamos olhar para as pessoas com outro olhar de misericórdia, mesmo que a pessoa seja infiéis com nós, mas que nós possamos usar a misericórdia para essas pessoas, porque muitas das vezes as pessoas estão olhando para nós como um lar cristão, como uma vida cristã, que todos os dias se apresenta com uma Bíblia, com uma veste, com um cabelo, com tudo, irmão, de um cristão. Mas às vezes nós agimos nos momentos que ele precisa que nós faça algo, como um cristão nós agimos diferente. Então que nós possamos pegar essa palavra e fazer como aquela mulher. Que aquela mulher observava aquele homem. Então que nessa noite você fique com essa palavra. Talvez você veja aqui precisando de uma palavra que falasse maior no seu coração. Talvez você queria sair daqui, que Deus falasse que amanhã você ia em busca do emprego e você achasse uma porta. Talvez que Deus falasse que você está com uma questão na justiça e amanhã o advogado ligaria para você. Mas se você acreditar, como essa mulher observou esse homem, Deus pode fazer na sua vida nessa noite, amém? E que Deus possa falar grandemente no seu coração. E que o Senhor tenha a misericórdia a usar nas nossas vidas a cada dia, que nós não possamos ser tímidos para falar das bondades do Senhor. Então é isso que o Senhor falou no meu coração, porque eu procurei, até anotei várias outras palavras, mas eu sempre clamei, e ali eu falei para o Gilson, e que Deus já tinha me dado uma palavra, porque, irmãos, Deus não dispensa os seus vazios, assim você permita que Ele faça isso na sua vida. Então que você fique com essa palavra e que nós venhamos ser luz em meio à escuridão, amém? E eu agradeço assim a oportunidade, assim as irmãs e os irmãos continuam orando pela minha vida, amém? Deus, aleluia. Aleluias. A igreja se coloca de pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Não quero mais ser, glória a Jesus. Não quero mais pecar. Não quero transgredir. Só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que
vírgula desse culto nesta noite. Mas antes nós temos a satisfação e a alegria de orar por um dos nossos obreiros aqui, o presbítero José Cícero, que Deus lhe concedeu mais um ano de vida hoje, né? Glória a Jesus. Então, que Deus venha renovar as suas forças, dando-lhe saúde. A igreja quer orar e parabenizar o José Cícero pelo seu aniversário, amém? Glória a Jesus. Então vamos orar e já encerrar o culto também, em nome do Senhor Jesus, amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua gloriosa presença entre nós aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas ministrações, pelas bênçãos que foram derramadas sobre as nossas vidas. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, te louvar pela vida das tuas filhas que presidiram esse trabalho. Que o teu nome tenha sido glorificado nesta noite. Pai, nossa gratidão pelo dom da vida, Senhor. Teu servo, o presbítero José Cícero, a quem o Senhor, ó Pai, concedeu a ele mais um ano de vida. Grandioso Deus, renove as suas forças, dá-lhe saúde, ó Pai, para que ele possa prosseguir, agradando ao Senhor e te servindo com alegria. Deus bendito, Deus eterno, no nome de Jesus nós te louvamos e somos agradecidos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o glorioso amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor e todos digamos amém. Amém. Vou em paz em nome do Senhor Jesus.